Ele e dizer o quanto nós o amamos. Irmãos, como é prazeroso poder estar aqui, primeiramente, com temor e tremor ao Senhor, assim como a pastora Sandra sempre diz também, porque para estar aqui ministrando uma palavra, primeiramente embaixo da graça do Senhor, né? Que o Espírito Santo ele venha ministrar sobre, primeiramente, quando a gente começa a estudar uma ministração para trazer até a igreja, a primeira pessoa a ser ministrada é aquela pessoa que está estudando. E é assim algo que Deus ele tem trabalhado em nossa vida, Ele tem ministrado em nossa vida, e esse tema dessa campanha, hoje sendo a segunda semana da campanha, que é a campanha de educação financeira, que nos leva à prosperidade, é algo que nós como cristão, é algo que nós como igreja, é algo que nós como seres humanos, nós também precisamos entender, aprender a lidar com o dinheiro, amém? Porque quando nós falamos sobre mordomia, quando nós falamos sobre vida financeira, quando nós falamos sobre dinheiro, nós achamos assim, porque nós somos cristãos, nós não precisamos falar sobre dinheiro. Porque nós somos cristãos, nós não precisamos ganhar bem. Porque nós somos cristãos, nós nascemos foi para ser funcionário de uma empresa e nunca ser dono de um lugar, nunca poder ganhar melhor, né? Não existe esse vocabulário. Deus nos criou para quê? Para experimentar e comer o melhor desta terra, amém? Quantos creem nisso daqui, irmãos? Amém? Como Deus é maravilhoso quando veio esse tema. A semana passada o pastor Celso ele falou sobre mordomia cristã. Ele explanou bem todos os temas, alguns até do que eu vou falar aqui nessa noite, porém nós vamos aprofundar nele, e aqui eu vou tirar essa noite apenas 3 pontos para a gente poder dar continuidade nas outras semanas, que nós vamos participar, vai ser 6 semanas, amém? Eu fiquei encarregado de 3 semanas de estar trazendo algo, né, uma palavra abençoada do Senhor para cada um de nós. Deus tem ministrado ao meu coração, e assim eu quero que Deus ministre no coração da igreja, amém? Que Deus ele possa abrir o teu coração nessa hora. Quero que a igreja feche os olhos nessa hora, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade primeiramente. Santíssimo amado Deus, Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, aqui na Tua presença, Senhor, nós estamos neste momento, primeiramente a entregar o nosso coração diante de Ti, Senhor, para que o Senhor venha ministrar a Tua palavra, Senhor, conforme a Tua perfeita vontade em nossos corações. O Senhor venha abrir o nosso coração ao entendimento, os nossos ouvidos, ó Pai, estejam sensíveis, ó Deus amado, a Tua voz, ó Senhor, que a Tua presença ela venha nos tocar aqui essa noite, ó Pai, de forma tremenda, que venha mudar e transformar a nossa vida, Pai, espiritual, física, a nossa vida financeira, Deus, que é aquilo que nós precisamos, ó Pai. Nós queremos tomar posse, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Nós queremos experimentar, ó Pai, coisas novas, ó Deus, em nossa vida. Nós queremos experimentar coisas grandes, ó Deus, no qual o Senhor tem sonhado para nós, ó Deus. Em nome de Jesus, eu entrego cada coração que está aqui nessa noite, Senhor, em Tua presença, Deus amado, em nome de Jesus, cada irmão e cada irmã que se dispôs a estar aqui, Senhor, no templo, para poder ouvir a Tua palavra, para aqueles que estão nos assistindo, Senhor, que o Senhor venha visitá-los, ó Pai, dentro de suas casas, e levar a transformação também, Deus amado, em nome de Jesus, Pai, que nós Te agradecemos, amém, amém? Irmãos, como eu gosto de palavras que falam sobre finanças, eu adoro isso daqui, irmãos, porque foi uma área da minha vida na qual eu fui tratado, uma área da minha vida na qual eu fui transformado. Mas, irmão, você tem muitos bens, muitas posses, muito dinheiro? Não, irmãos, eu não tenho. O que eu tenho é a libertação financeira da minha vida. Eu tive uma libertação tão grande, tão maravilhosa na minha vida, que eu sei de onde que eu vim, eu sei por onde eu passei e eu sei onde eu cheguei. Hoje, para vocês, muitos podem me olhar e achar que não é nada, mas para mim isso aqui é muito, é algo assim maravilhoso em minha vida. E eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus lá em Gênesis 37, 5, 10, capítulo 37, versículo 5 ao 10. Aqui eu quero começar falando a respeito de um jovem sonhador, né? Já ministrei sobre a palavra dessa passagem. Silvana falou, mas você vai falar sobre aqui? Eu falei, vou, porque essa parte aqui Deus ele ministrou no meu coração de forma diferente. E eu quero dizer assim para vocês, irmãos, que essa noite será uma noite de transformação em sua vida, amém? Essa noite será uma noite de recomeço sobre a sua área financeira, amém? Essa noite será uma noite de transformação em nossa vida financeira, amém? Quantos tomam posse aqui nessa noite?
Porque nós temos assim, irmãos, primeiramente, não só crer, mas nós temos que tomar posse daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, amém? E o que Deus tem para fazer na sua vida é algo grande. É algo grande, não é algo pequeno. Mas para nós recebermos algo grande, primeiro nós temos que ter passado por algo pequeno e ter sido aprovado naquilo que é pequeno, para que Deus possa te colocar em algo grande, amém? Então nós precisamos primeiramente crer que Deus irá mudar a nossa história. Somente isso. Deus irá mudar a nossa história. Não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você esteja passando, mas Deus quer mudar a sua história. A palavra de Deus lá em Gênesis 37, 5 em diante até o 10, fala assim: certa vez José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhe. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos, porém, lhe disse: então você reinará sobre nós? Quer dizer que você vai governar e odiar-o ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve José outro sonho e contou aos seus irmãos. Irmão, lendo essa palavra até aqui, eu comecei a falar: gente, mas como que José dormia, né? Porque geralmente quando a gente sonha, a gente dorme, não é isso? A gente sonha, nós estamos dormindo. Mas aqui José, ele só contava sonho. Acabou de contar um, já contava outro, já sonhou de novo. Eu fiquei assim, impactado, falando assim, como que José sonhava? Ou ele sonhava acordado, ou ele dormia demais. Mas aqui, olha só o que fala aqui. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Teve outro sonho e desta vez o sol e a lua, 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou o seu pai aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a curvarmos até o chão diante de você? E assim os seus irmãos tiveram ciúme dele. E o pai, no entanto, refletiu naquilo. Irmãos, vejam bem. Aqui quando nós falamos em sonho, José foi um homem sonhador. Eu quero explanar um pedacinho de José falando aqui. Só que quando ele conta o sonho, veja que coisa interessante. O seu pai o repreende, ao mesmo tempo que o repreende, ele fica pensativo. Por quê? Jacó teve uma experiência com Deus. Jacó teve a experiência de ter algo renovado com Deus. Jacó teve seu nome mudado. Mas quando fala sobre José, quando nós falamos sobre José, nós sabemos que José foi um homem sonhador. E quanto de nós não temos um sonho? Né? Quanto de nós não temos um sonho? Se eu for perguntar para cada um, eu garanto que cada um tem um sonho que está almejando alcançar, ou já alcançou, ou está planejando em curto, médio e longo prazo. É ou não é? Só que o sonho muitas vezes nosso é o quê? Em ser bem sucedido em alguma área da nossa vida, trocar de carro, comprar uma casa, viagens, dinheiro, né? Algo maravilhoso para nós. Só que quando vem através dessa palavra, veja bem, José ele sonhou, só que o sonho de José não era em conquistar riquezas, não era em conquistar riquezas. José em nenhum momento falou assim: eu sonhei que eu sou rei a partir de hoje e terei muitas riquezas. Em nenhum momento José falou isso. O sonho de José não era que ele ia ter uma carruagem nova, né? Olha só, peguei uma carruagem, tinha 2 HP de cavalo, manga larga, aquela rodona de liga leve, né? Eu sonhei que eu vou conquistar isso daí. Não, José não sonhava. Veja bem, o que José sonhava e o que era o sonho de Deus para a vida de José é que ele aprendesse a administrar. Veja bem, nesse ponto eu quero introduzir a nossa ministração. Administrar, irmãos, a nossa vida, ela é preciso, ponto. Começa na palavra de Deus. Existem 4 formas para que nós possamos ser ricos, tá? 4 formas. Existem outras que ramificam essas 4 formas. Se você tiver como anotar, pode anotar. A primeira forma que nós podemos ser ricos é nascendo rico. É ou não é? Quando a pessoa nasce rico, nasce uma família bem-sucedida, ela é herdeira de uma fortuna e começa a usufruir de tudo aquilo ali. Que coisa maravilhosa, né? Quando nós nascemos ricos em uma família de nome, de posses, é muito fácil a gente ser administrador de alguma coisa. Porque eu costumo dizer que quem administra com recursos fartos é muito fácil. Se teu carro dá um problema, você abandona aquele carro, vai até a concessionária e compra outro. Ponto. Resolvi o meu problema. Mas quando você está com recursos escasso, você vai, pega um alicate, um arame e tenta resolver aquele problema e sair com o carro andando ainda. A segunda forma, quando você não nasce rico, a segunda forma de ser rico é o quê? Casando com uma pessoa rica.
É ou não é? Quem está com o cônjuge aí, dá uma olhadinha, vê se você casou certinho com uma pessoa rica, né? A pessoa que é cheia de posse. Porque a pessoa, quando casa com uma pessoa rica, ela automaticamente ela vai poder usufruir de tudo aquilo que aquela outra pessoa tem, é ou não é? A pessoa ela vai começar a aproveitar a vida em iate, com carros, em salões de belezas caros, fazendo aquelas mechas de cabelo que para manter é um sacrifício. Silvana uma vez fez foi num salão para fazer luzes, sei lá o que ela foi fazer. Ombre hair, até o nome é complicado. Foi fazer um negócio lá, eu achando que era um negocinho de cento e poucos reais, não sei quanto. Foi quantos que você pagou? R$500 naquilo dali. O problema não foi pagar os R$500, o problema é a manutenção daquele negócio que é caro também. Agora você imagine, né? Você casou com uma pessoa rica, ela não teve essa sorte, mas casou com uma pessoa rica, você vai lá, faz seu ombre hair esse mês que vem, se não der para dar um retoque, faz outro de novo, não vai ter problema. Eu estava assistindo hoje, eu gosto muito de assistir aquele Shark Tank Brasil, que é onde muitas pessoas investem em empresas, em alguns negócios, e aquilo ali me chama muita atenção. Tinha uma maquininha pequenininha assim, na onde que ela fazia a unha personalizada da mulher. Que coisa! Aquilo ali, para mim, modificou totalmente um cenário de uma manicure. Porque a manicure já não vai ter mais aquele trabalho de pintar a unha. Aquilo dali é um aparelho que você entra em um aplicativo, coloca a imagem que você quer colocar na sua unha, e aquilo dali aplica com uma resina e um verniz. Aquilo dali você pode passar acetona, passar várias coisas que não saem facilmente. E o investimento numa maquininha pequenininha daquela lá, em média de 7 a 8 mil reais só, né? Então, mas é um investimento para pessoas que trabalham com aquilo, mas a modernidade. Imagine qual será o custo para fazer uma unha que hoje deve custar. Quanto está hoje para fazer um pé e mão? 50? Já está tudo isso? R$50 fazer pé. O banho tosa meu lá está muito barato, viu? Está barato demais lá no banho tosa, tem que começar a aumentar meus preços. Mas aí você vê como que é sofisticação. Enfim, terceira forma de você ser rico. A primeira foi nascer rico, a segunda casar com uma pessoa rica, ou a terceira é ganhar na loteria. Eu estava conversando ontem com a Juscelia, irmã da Cibele, que trabalha comigo. E ontem nós estávamos conversando, ela achou uns números em cima da minha mesa lá. Falou, Tiago, esses números em sequência aqui estão arrumando para fazer algum jogo na Mega Sena? Eu falei, não, nem eu vi esse número. Ela falou, de repente esse daqui é o número que vai sair. Falei, você joga, Juscelia, se você ganhar, nós já racha. E aí nós já conversando, né, até pensando no que nós ia fazer com o dinheiro, o que nós vamos fazer com esse dinheiro, né? Primeira coisa que um pobre pensa na hora de ganhar uma bolada dessa daí, vamos parar de trabalhar. É ou não é? Primeira coisa que pensa, vamos fazer uma viagem de um mês, até cansar e não aguentar mais, nós voltamos embora. E aí nós vamos começar a pensar no que fazer. Não acertou nenhum número, daqueles números que estavam lá. Então, a terceira forma é ganhar na loteria. E a quarta forma, que é a tradicional, que muitos de nós já conhecemos, é trabalhar. Esgarçar a camisa e começar a trabalhar. Mas não somente trabalhar e administrar. Administrar de forma coerente, aplicar assertivamente e começar a girar aquele recurso, aquele dinheiro, até que ele se transforme em um montante grande. Eu estava estudando sobre uma história do Walt Disney. O Walt Disney foi um homem muito inteligente. Nem todo mundo, irmãos, que hoje você vê que é rico, milionário, bilionário ou até mais, começou da forma grande. Ninguém começa grande, sempre você começa pequeno. A não ser que você veio de uma família que já tinha uma estrutura e você apenas deu seguimento a ela. Não existe a fórmula. E o Walt Disney, ele chegou lá em Orlando, no local onde que ele fez aquele parque temático, era um brejo. Não sei se vocês já ouviram a história dele. Era um brejo, era um local assim, bem sedentário, que ninguém enxergava nada. E ele chegou com várias pessoas ao lado dele, pessoas, arquitetos, construtores, pessoas que foram lá estudar o local com ele, muitas pessoas importantes, e todo mundo ficou quieto quando viu aquele lugar. O Walt Disney ficou parado um tempo, com a mão no queixo, olhando de um lado para o outro, por algumas horas, e não falava nada. E os homens lá também parados assim, não sabiam o que falar, não sabiam o que argumentar com ele. De repente, um desses engenheiros acendeu um cigarro e começou a fumar. E
Terminou aquele cigarro, quando ele terminou, ele jogou aquela pituca fora. Aquela pituca, de repente, caiu no chão. Ao bater no chão, ele falou: ei, mas o que você está fazendo? Como que você joga uma pituca de cigarro na porta do maior parque temático que existe da América Latina? Pega essa pituca agora. Ele estava naquele momento parado, ele estava projetando, estava sonhando, ele estava trazendo à existência aquilo que ainda não existia. E hoje é lá o Walt Disney, onde é o maior parque temático do mundo. Quando nós olhamos dessa forma, irmãos, nós começamos a compreender que muitas pessoas trabalharam muito. Então essa quarta forma, quando fala em trabalhar, não significa que, eu vou trabalhar, vou me matar de trabalhar, não vou alcançar o sucesso. Vai sim, irmãos. Todos nós podemos alcançar o sucesso. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês sobre a finança, nas nossas finanças, é conversar sobre dinheiro. O pastor Celso disse isso daqui e eu quero aprofundar um pouquinho mais. Em relação de conversa ao dinheiro. Em um relacionamento é sim necessário falar sobre dinheiro. Não existe relacionamento que não fale sobre dinheiro. Na minha vida particular, minha esposa e eu, nós tivemos uma grande dificuldade no início do nosso casamento. Eu posso dizer a dificuldade que é falar sobre dinheiro em um relacionamento. Sabe por quê? Porque quando você fala sobre dinheiro, é a mesma coisa que você tacar alguma coisa sobre uma ferida. E aquilo dali sangra. Quando você não tem maturidade, quando você não tem o discernimento, quando você não tem a convicção de que aquilo realmente é necessário. Naquele momento eu era uma pessoa desempregada, ela é empregada, e para ela, muito bem empregada que ela ganhava muito mais que eu fazia alguns bicos, e no momento de nós sentar falar de dinheiro, era para falar sobre conta. Nossa, era só conta. E nós sentávamos, conta de luz é sua, conta de água é minha, isso daqui é seu, isso aqui é meu, isso tal. E nós ficávamos naquilo ali. Só que a conta nunca fechava porque eu não tinha dinheiro. Então, às vezes, eu tinha que emprestar dinheiro dela para poder conseguir pagar a minha parte, que era dela também. Porque nosso casamento não era um casamento de união. Nosso casamento era um casamento de um contrato, onde que todos os dois tinham alguma cláusula a cumprir. Então, quando nós não conseguimos cumprir, começava a discussão. Então, em um relacionamento, nós precisamos conversar sobre o dinheiro, porque chegar em uma solução dos nossos problemas. Quando nós chegamos na conclusão do nosso problema, nós começamos a priorizar as coisas que realmente importam. Exemplo, quando você chega, fala assim, nós precisamos comprar um colchão, precisamos comprar um guarda-roupa, precisamos comprar uma geladeira, uma televisão e mais coisas. Espera aí, temos dinheiro para tudo isso? Não temos dinheiro. Então, espera aí, o que é prioridade? Bom, as roupas estão no chão. Então vamos para o guarda-roupa, porque vamos tirar a roupa do chão. Chega lá, você compra aquele guarda-roupa, coloca na sua casa, coloca todas as roupas dentro e parcela em 10, 12 vezes, que hoje tem essa facilidade, né, irmãos? E você vai e parcela. Quando você parcela em 12 vezes aquilo dali, ao término daquilo dali, se você tiver recurso que dê para comprar mais 2 itens ou aquilo outro que está faltando na tua casa, você compra. E assim nós começamos a entender o princípio de conversar sobre dinheiro. Na construção da nossa casa, nós conversamos sobre dinheiro. Na pintura da nossa casa, nós conversamos sobre dinheiro. A palavra ela nos alerta que ensina ao teu filho o caminho que se deve andar. Quando fala ensina, é ensinar não somente a vida profissional. Não é ensinar somente a vida espiritual, mas é ensinar sobre o dinheiro. Os meus filhos, o meu filho hoje tem 19 anos, mas eu comecei cedo com ele, explicando como administrar o pouco recurso, porque é no pouco que nós aprendemos a administrar. Não espere ganhar muito para você administrar. Administre no pouco, porque aquele que é fiel no pouco, no muito Deus nos colocará, amém? Nós precisamos ter fé, acreditar e aprender aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, meu filho, eu ensinei ele, eu cheguei e dava o salário dele, porque eu coloco como salário, né, independente, agora ele é assalariado comigo mesmo, ele recebe porque ele tem a carteira assinada, mas antes ele recebia como se fosse uma mesada, mas ele tinha as obrigações para ganhar aquilo dali, nada de mão beijada. Irmãos, eu comecei a trabalhar cedo, então se eu começar a ensinar meu filho de forma errada, a ele ganhar as coisas fáceis, ele nunca vai aprender a dar valor a realmente aquilo dali, porque eu percebia que quando eu dava algo para ele, o valor não era tanto quando ele compra algo com o dinheiro dele, é bem diferente. Porque quando você compra algo com o seu dinheiro, você vai cuidar melhor. Quando você ganha, aquilo dali quebra, não tem nenhum problema, porque aquilo dali não tinha um valor para você. Então ele começou a aprender a fazer o quê? A economizar parte do dinheiro, aplicar em uma poupança, guardar a outra parte, sendo que ele já havia tirado a primícia que é de Deus, que eu sempre ensinei para eles o princípio, ser fiel. Ser fiel.
Hoje, eu estou trabalhando a vida da minha filha. Hoje ela tem 9 anos, ela já recebe, mas ela tem as obrigações dela dentro de casa. Por quê? Porque eu coloco para ela, não é como uma bonificação, mas sim como merecimento. Ela está merecendo aquilo dali. Então, ela recebe um valor X por mês. Ela já sabe que daquilo dali, eu já ensinei ela que primeiro a parte de Deus. Ela já sabe que ela precisa dividir por 2, colocar metade daquilo numa poupança. E o restante ela pode fazer o que ela quiser. Tanto é que ela hoje vai em um aniversário, ela compra o presente de aniversário para a pessoa. Ela já fala, não, eu tenho que ir lá no shopping, pai, me leva lá, que eu tenho que comprar o presente fulano e tal. Eu chego lá no shopping, paro na frente da loja, falo, vai aí. Ela entra lá dentro, compra, já paguei, já vem embora. É responsabilidade. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. E aí ele vai começar a crescer, ele vai começar a amadurecer, e quando chegar em nossa idade, você pode ter certeza que ele vai estar muito melhor do que cada um de nós. Porque se eu tivesse recebido o ensinamento dos meus pais na minha infância, ou na escola como hoje está sendo aplicada a educação financeira, eu acredito que o mundo seria um mundo melhor. O segundo ponto que eu quero colocar aqui dessa palavra, que fala que não gaste além do que você ganha. Isso daí tem sido um grande erro na nossa vida. A vida, não somente dos cristãos, a vida das pessoas. Gastar além daquilo que recebe. Minha esposa e eu, cada um tinha 5 cartões de crédito, irmão. 5. Se eu tinha 5, ela tinha 5. Era 5 cartões de crédito. Era a melhor coisa da nossa vida, né? Cartão de crédito. E gastava nos 5. O limite não era muito não, mas vamos colocar 5 a R$1.000 cada um, dá R$5.000, né? O cartão. Ela gastava no dela, não sabia o que ela tinha gastado, eu gastava no meu, aquilo que o pastor Celso falou. Muitas vezes o marido faz compra aqui, não conversa com a esposa faz compra aqui, não fala com o marido, no final do mês é igual um Kinder Ovo, né? Quando você abre aquele ovinho, tem uma surpresinha dentro. E aquilo dali nos trouxe um transtorno tão grande, porque nós já estávamos além daquilo que nós ganhávamos, e nós já estávamos gastando tudo que nós não tínhamos. Então aquilo dali trouxe tanto transtorno, que nós começamos a pagar mínimo. Você quer ver um grande problema? É você pagar o mínimo do seu cartão uma vez só. O dia que você pagar mínimo do teu cartão uma vez só, você nunca mais consegue controlar. Porque no outro mês vai vir o juro da mercadoria que você comprou desse mês, mais o restante que você comprou e mais outro juro. Quando você assusta, você está pagando o mínimo de novo. E assim nós fomos, chegou de ficar com dívida ativa e foi resolvendo. Enfim, acabou cancelando quase todos os cartões. Hoje eu e ela, cada um tem um cartão e é suficiente para nós. Então nós conseguimos consertar e arrumar a nossa vida financeira nessa área. E o grande vilão que nos tira a receita é essa falta de controle, irmãos. Porque quando você não tem controle sobre as suas finanças, quando você não controla, você acaba perdendo todo o sentido do teu dinheiro. Eu garanto para você, se eu perguntar hoje aqui para muitos, pelos que estão aqui ou que estiver fora, qual o valor da sua receita hoje, familiar? Porque nós estamos falando de família, nós estamos falando de renda familiar, nós estamos falando aqui de tudo que entra em uma casa. Se eu perguntar para você qual que é o valor da tua receita, você saberia me dizer? O valor da receita que eu falo é o valor das suas entradas, total. Quanto que você ganha hoje? Qual o valor que você está rentabilizando? Qual que é o valor que está indo para a tua poupança ou para o teu bolso? Você saberia me dizer? Então tá, vamos um pouquinho mais além. Se eu perguntasse para você qual o valor das tuas despesas, as fixas e as variáveis, você saberia me dizer? Esse controle, quem não tem, irmãos, nós passamos apurado todo mês. Nós não conseguimos ter controle. Quando nós falamos em educação financeira, são essas pequenas coisas que primeiramente nós precisamos melhorar. Saber primeiramente qual é o meu valor de ganho. Quanto eu ganho? Qual o valor das minhas saídas? Né? Qual o valor? E quando você descobre que se as suas entradas é 2.000 e a sua saída é 3.000, nunca vai bater a tua matemática. Todo mês você vai estar no déficit de R$1.000. Então você precisa primeiramente consertar, parar o que você está fazendo, deixar de gastar o que você já estava pensando em gastar e você começar a consertar a tua vida. Eu tinha um amigo, tenho um amigo, uma vez eu conversando com ele falou para mim, Tiago, eu estou tão apertado, cara, mas tão apertado. Ele ganhava muito bem, ganhava a média aí de, só ele, uns R$8.000, e a esposa ganhava mais ou menos uns R$8.000 a R$9.000 também, os dois. E era só os dois, e apertado. E aí ele pagava um carro, e aquele carro dali dele era um carro do ano, um carro novo, né? Tinha 2 anos de uso no máximo. É um carro que muitas pessoas aí acreditam que não teve e tem abaixo do dele e estava bom.
E ele apertado com aquele carro, de repente, um dia esse carro estragou. Levou até na concessionária, foram lá trocar uma peça lá, R$4.000. E ele mandou trocar. E ele saiu com o carro, depois, num tempo, deu problema de novo na mesma peça, ele parou lá, o cara abriu e falou, cara, deu problema não foi aquela peça, não. E é tanto. Aí ele ficou preocupado, falou, cara, mas por que a peça do lado, né, agora não é essa daqui? É igual o nosso de vez em quando dá um problema, você fala, mas não arrumamos essa semana? Não arrumou aquela peça dali, essa daqui não arrumou não, daqui é outra. E aí ele pegou, saiu de lá chateado, falou, não arruma nada não, vou embora, e saiu. E ele foi descendo a febre, e quando ele olhou do outro lado, acho que o diabo falou para ele, olha para o outro lado. E ele deu uma olhada, viu a Toyota. E virou, bateu o balão no carrinho e entrou na Toyota. Falou, cara, quanto você me dá nesse carro? Ah, tanto. E os caras quitaram o carro dele, pegou, ele estava financiado, e ele pegou um outro carro. Aí um dia nós conversando, e ele falou, cara, comprei outro carro. Falei, cara, que legal, bacana, né? Legal. Mas como que você fez? Aí ele me falou, dei meu carro de entrada e financiei o resto. Ah, que legal, mas ficou a mesma parcela? Não, ficou R$1.000 mais caro. O cara estava enforcado, já estava passando por dificuldade, aumentou R$1.000 a mais na receita dele, sem poder. É nesse tipo de controle que eu falo que nós precisamos ter. Hoje nós estamos falando de R$1.000 de uma pessoa, mas talvez R$100 tenha tirado o nosso sono. R$100 tenha embaralhado o nosso salário. R$100 tenha embaralhado a nossa vida financeira. Nós precisamos a cada dia aprender a estar estruturando a nossa vida financeira. O terceiro ponto, que é o principal para mim de tudo isso daqui, é referente à planilha. Eu sou uma pessoa que eu aprendi a trabalhar muito com planilha, irmãos. Planilhar o quê? Planilhar as minhas, toda a minha vida financeira. Eu tinha 3 planilhas. A da empresa, a da minha casa, que é a minha, e quando eu estava na tesouraria tinha da igreja ainda que eu ficava com essas 3. Hoje eu tenho 2. Só que esses dias deu problema no meu computador. 2 vezes. Acabei de montar a planilha, abasteci ela, coloquei tudo para me saber como que era. De repente deu problema no computador de novo. Aí o que eu fiz? Baixei um aplicativo no celular, até falei para o pastor Celso, que é um aplicativo que eu vou falar para vocês, que tem um controle financeiro das minhas finanças de forma manual, rapidinho. Comprei aqui, já coloco aqui no meu celular mesmo, está pronto, já está lá. Já sei quanto que eu tenho na minha conta poupança, já sei quanto que eu gastei no meu cartão, já sei o que eu gastei em dinheiro, está tudo ali, naquele aplicativo. Quando você começa a utilizar a planilha, você já começa a criar forma de controle das suas finanças. Essa forma de controle, ela vai te ajudar a, primeiramente, controlar a tua vida financeira. Você vai começar a aprender a lidar com essa situação. Você vai descobrir na onde que tem sido o gargalo que tem roubado o seu sono. Quando você descobre, você vai fazer o quê? Consertar. Ah, eu estava gastando demais aqui nessa parte. E o cartão de crédito, por exemplo, vai lá, estou pagando muito juro. Como eu peguei Silvana esse tempo atrás, falei para ela, olha, a empresa está vendendo X através do controle da planilha, tá, irmãos? Que eu descobri. Porque não é só venda de sistema, não. Quando nós fazemos uma venda, nós abastecemos o sistema da empresa. E o sistema, no final do dia, nós puxamos um relatório, ele está ok. Mas só que aquele relatório não é o suficiente para mim. Através daquele relatório, eu coloco tudo numa segunda planilha minha, particular, da empresa, abasteço ela. Todos os meus fornecedores eu coloco ali, quanto que eu estou pagando por mês. Todas as minhas receitas, todas as minhas entradas. E descubro quando que o mês fechou no positivo e quando o mês fechou no negativo. Coisa que a minha planilha não me dá. Então eu falei para a Silvana, nós estamos fechando no vermelho já há alguns meses seguidos. O que tem acontecido? Nós temos vendido um valor razoável, tem dado as saídas que tem empatado com isso daqui, porém está dando algum erro. Falei para ela, você vai sentar aqui agora. Durante 15 dias eu quero que você faça o controle dos nossos cartões de crédito. Ela sentou papel por papel e começou, tá. Descobrimos o quê? O primeiro ponto, que a maquininha de cartão de crédito não estava praticando as taxas que havia prometido para nós. E aquilo dali estava roubando, em média, que nós estávamos achando que era de 3% a 4%, estava saindo da nossa receita 15%. Só para você ver, 15% de R$100, né, ele chega a 1,50, né, aí de receita, tirando de nós. Agora você pega de 1.000, 2.000, 10.000, 30.000, 50.000 de uma empresa quando ele começa. Nós estamos falando de uma máquina, mas e as demais máquinas? Tirando além daquilo que você é seu. Né? Então, além daquilo que é seu, R$15, né? Então, está tirando de você.
Então, quando nós começamos a descobrir que ali estava o erro, nós começamos a ligar nas maquininhas. Olha, está errado esse negócio, como que vocês praticam o negócio e tal. E aí teve uma máquina que falou assim, teve uma empresa de uma máquina que nós usávamos, falou assim, olha, nós não conseguimos praticar essa outra, então cancela, tira ela daqui. Liguei no meu banco, falei, o que você consegue? Reduzo para tanto, manda outra maquininha, quero 2 suas, vou ficar prioritário com você, mas vou estar controlando. E conseguimos consertar um problema que foi descoberto como? Através de uma planilha, através de um controle. Existe situação em nossa vida que se não houver uma planilha, irmãos, se não houver um controle, nós jamais vamos conseguir encontrar na onde nós estamos errando. A cada dia nós precisamos assim fazer o levantamento, criar esse tipo de controle para a nossa vida. E eu quero dizer assim que falar sobre dinheiro, irmãos, não é uma situação muito fácil. Fácil é quando você tem dinheiro sobrando para você falar sobre ele. Agora, quando você tem dinheiro faltando para falar sobre ele, é algo muito difícil, porque as pessoas elas te olham e elas te veem, elas querem admirar você pelo que você apresenta ter. Como que eu posso falar para alguém sobre dinheiro se a pessoa olhar para mim e ver que eu sou uma pessoa que eu tenho recurso, que eu não tenho condição nenhuma e eu vou falar sobre dinheiro? É a mesma coisa falar sobre um relacionamento, se o meu casamento não é um casamento saudável, não é um casamento que está debaixo da graça, e eu vou falar sobre isso daí para uma pessoa. Não tem como um solteiro chegar em um casal e dar aconselhamento de casal se ele é solteiro. Então, da mesma forma, nós temos que ter tudo isso daqui em nossa vida, para que nós possamos realmente ser fiel a Deus e conquistar tudo aquilo que nós temos, que o Senhor tem para a nossa vida. Assim como José, Deus ele tinha sonhos, Deus tem sonho para cada um de nós. Eu quero deixar aqui para os irmãos, que já deu o nosso tempo ali também, uma frase na qual eu me motivo bastante, que ela fala assim, que ser empreendedor, primeiramente, o que é empreendedor? Eu costumo relatar bastante que a minha vida profissional, eu comecei a sonhar. E sonhar, você ser administrador e empreendedor é uma coisa totalmente diferente. Administrar, você administra algo. Ser empreendedor, você cria algo. Você pega algo que possivelmente possa existir, mas você transforma aquilo dali em algo diferente. Empreendedorismo. Ser empreendedor é um estado de espírito e uma atitude. É achar a solução para problemas que vão aparecer em nosso dia. A curiosidade é a matéria-prima do empreendedor. O empreendedor é igual um atleta, onde desistir não é uma opção. Empreendedor não é ter medo do recomeço. Errar faz parte do jogo. E encare isso numa boa. Você pode alcançar voos mais altos. Amém? Eu quero dizer assim que essa ministração, essa palavra, nós vamos ter uma continuidade dela, que a nossa vida financeira, irmãos, ela vai mudar. Mas eu desafio os irmãos para que faça primeiramente, o primeiro passo de tudo isso daqui, é que você crie um hábito em anotar tudo aquilo que você compra, tudo aquilo que você recebe. Quando eu casei com a Silvana tinha o hábito, se ela ia em uma lanchonete, comprava uma balinha, ela anotava, numa agenda que ela tinha. Comprei uma balinha, 10 centavos, tal dia. E aí chegava no final do mês, ela sabia, mas está faltando dinheiro meu, eu gastei aqui, o que eu fiz? Ela ficava 1 semana, 2 semanas, até ela achar onde que estava o erro, que ela faltou aquele dinheiro, até ela descobrir. Só que aí eu era meio relaxadão em relação à parte financeira. Eu não tinha muito isso daí. E aí, para ela imitar ela acabou ficando igual a mim naquele período. Ela deixou de fazer as anotações dela. E depois disso veio o meu ponto, que eu comecei a mudar a minha rotina, a minha vida financeira, começando a planilhar, começando a controlar. Hoje a gente é uma pessoa assim, mais controlada. Nós precisamos a cada dia de discernimento e aprendizado muito maiores. Eu estudo bastante através da internet, eu pesquiso, eu acompanho muitas mentes grandes que trabalham, que têm a vida financeira de forma que inspira outras pessoas, porque é através dessas pessoas que nós vamos nos inspirar. Primeiramente Deus, e depois você começa a buscar em pessoas aquilo que você precisa aprimorar. O pastor Celso, semana passada, ele falou que teve fazendo os estudos, e através desses estudos ele começou a enxergar coisas novas que até então não entendia, não tinha visto ainda. Mas Deus é assim, irmãos. A cada dia Ele nos ensina coisas novas. Amém? Eu convido a igreja a ficar de pé nessa hora. Vamos estar orando agora neste momento. Pedir para o irmão Sérgio colocar um louvor aí, Sérgio.